Palmeiras agora também não é das mais positivas. Não, essa é uma história que, assim, existem três lados, né? Tem o lado do clube A, tem o lado do clube B, né? E o lado do jogador. A perspectiva do atleta é a que mais me chama a atenção. Eu poucas vezes vi uma condução de uma história como um todo tão equivocada, tão bizarra como a condução do Dudu e de quem cuida da sua carreira como um todo, mas talvez especialmente dele, né? Como nesse caso, assim, porque a maneira, o Dudu resolver deixar o Palmeiras e voltar para o Cruzeiro, ela é perfeitamente legítima e ela pertence ao Dudu e a qualquer outro profissional do futebol, já que é o tema que a gente está falando. Agora, a maneira que ele resolveu fazer isso, o instante em que ele resolveu fazer isso, as circunstâncias, elas foram péssimas para a história que o Dudu construiu no Palmeiras. E aí a história explode, e aí o Dudu se arrepende. E aí a maneira que o Dudu quer desfazer o aceite que ele deu para a negociação, ela é muito constrangedora também, de ele não conseguir manter a sua posição. Porque o Dudu deu sim para o Cruzeiro. O Dudu falou para o Palmeiras que queria jogar no Cruzeiro. E o Palmeiras deu sim para o Cruzeiro. E depois da repercussão toda, o Dudu simplesmente desistiu. E aí fica muito ruim para o Dudu perante o Cruzeiro e muito ruim para o Dudu perante o Palmeiras e perante os torcedores do Palmeiras. Então, assim, na entrada e na saída, o Dudu conseguiu errar de uma maneira absurda, uma condução muito ruim dessa história. Eu realmente poucas vezes vi alguém errar tanto numa condução como o Dudu errou, e não sei qual vai ser o desfecho da história. Acho que o desfecho mais positivo para o Dudu seria ele ir para o Cruzeiro. Porque, assim, se ele ficar no Palmeiras, a chance de ele ficar numa situação muito desconfortável para ele é enorme. É preciso considerar também que, aparentemente, o Cruzeiro queimou a largada, né? De anunciar a contratação. Mas aí a dúvida é por quê? Né? Se é porque... Eu desconfio que existe a possibilidade de que o Cruzeiro ficou sabendo que o Dudu estava rateando e aí falou, botou vou botar aqui, aí a bomba é dele. Só que aí, assim, do jeito que está agora, assim, é um feito, porque é ruim para todo mundo. É isso. Não há ninguém que fique bem nessa história. O Dudu, evidentemente, é o que está na pior posição. Mas se ele for, ou seja, se a transação se concretizar, o Cruzeiro vai receber um jogador que queria ir, depois mudou de ideia por alguma razão e teve que ir. Se a transação não se concretizar, o Cruzeiro fica sem esse jogador. O Palmeiras fica com um jogador que quis sair, mudou de ideia e ficou. E o Dudu fica no meio do caminho entre dois clubes, duas torcidas, o passado dele no Palmeiras, que é o que tudo indica até ontem, quando se falou nessa possibilidade, era uma situação de está voltando, tem mais 1 ano e meio de contrato, o Palmeiras precisa de jogadores do meio de campo para frente, vamos ver como ele vai ajudar. É uma contratação, digamos assim, para o Palmeiras agora, para o restante não, né? Para o que vem da temporada com esse ídolo, que é um jogador que marcou uma época, que tem folhas e folhas prestadas em serviço ao Palmeiras. E agora, se ele fica num clima ruim. Se ele for, ele vai num clima ruim. Inclusive perante a comissão técnica. Claro. Né? Então, só uma coisa para eu concluir, Jean. Talvez você tenha mais informações sobre isso. Se o que se comenta é que era uma questão de o Abel não me trata da forma como eu gostaria, como o ídolo que eu sou, eu me decepciono pelo seguinte: eu achei que essa fase já tinha sido superada. Sim. Eu achei que ele já tinha se encaixado na direção do Abel, entendendo-se como um jogador importante, mas não como alguém que tem que ser paparicado. Porque o Abel não paparica ninguém. Isso Esse treinador não faz isso. Se ele queria mudar essa relação, ele não mudou. Agora ele piorou. A relação fica pior a partir do momento em que ele, entre aspas, faz um biquinho e fala, então eu vou embora. E por algum motivo, seja a pressão da torcida, dizem que foram na frente da casa dele. Isso não é... Ele é amigo, ele tem uma relação com o presidente da Mancha Verde, da principal organizada do Palmeiras. Assim, mas se ele desistiu, ou se ele está pensando em desistir por causa da repercussão da história, ele precisa aprender a tomar decisão profissional. É isso.
né? Então, eu acho que assim, tem uma questão que é muito de que vários jogadores de futebol não decidem as suas próprias carreiras e não dão a mínima atenção que deveria ser dada, né? Quer dizer, você tem que tomar decisões porque no fim das contas tem um monte de coisa que vai te afetar pessoalmente, que não é só profissionalmente, que não é só a grana que você vai ganhar ou É a não vai história de ganhar. quem trabalha para quem, E né? o Dudu tem uma história absurda, uma história linda, e aí é óbvio que, como disse o André, todo mundo está prejudicado nesse evento todo. O Cruzeiro, porque pode não ter o Dudu, que seria o maior prejuízo, ou porque pode passar um constrangimento de ter anunciado um jogador que não era dele. Né? E aí tudo bem, vai rolar aquele monte de meme, como já rolou com vários tantos outros clubes, mas você não anuncia um jogador antes de ter tudo certinho, tudo assinado, por mais que verbalmente as coisas tenham sido ditas. Porque justamente, né, a versão que eu ouvi é que o Cruzeiro anuncia porque isso ia vazar na imprensa. Soube que iria vazar. Soube que iria vazar e queria dar notícia antes de qualquer vazamento. E aí talvez o vazamento tivesse o mesmo efeito que teve o anúncio do Cruzeiro. Ou não, porque quando não é uma informação oficial, ela tem menos peso, ela vira uma fofoca, pode né? pode ser. Mas talvez o Dudu sentisse a repercussão dessa possibilidade e desistisse. E aí para o Cruzeiro seria melhor ele desistir por uma notícia do que por um anúncio oficial. Então, para o Cruzeiro já é um constrangimento. Para o Palmeiras, não diria que é um constrangimento e não diria que o Palmeiras errou institucionalmente, mas é um prejuízo. Porque você tem o seu, talvez, principal jogador da lista técnica, conta com esse cara como um reforço, e aí, de repente, você perde esse jogador para a segunda metade da temporada. Mas onde haveria o erro institucional do Palmeiras? Não teve erro institucional. Foi o que eu falei. Não teve. Não, eu falei, o Palmeiras não errou institucionalmente. O Palmeiras tem um prejuízo. Até se o Palmeiras entender que o negócio é bom para ele. Não. É uma coisa que o clube... Mas eu acho que o Palmeiras pode até agora... É bom lembrar que é o salário mais alto da folha do Palmeiras. E claro, o Cruzeiro ofereceu um negócio também que me parece meio descabido, mas não vamos nem entrar nessa questão, porque o contrato de 4 ou 5 anos. Mas digo, o Palmeiras tem o seu prejuízo óbvio, que é um prejuízo técnico ou um prejuízo de desgaste do seu principal ídolo. E aí, para entrar no desgaste do seu principal ídolo, é óbvio e evidente que o maior prejuízo de tudo isso que aconteceu é o do Dudu. Porque ainda mais agora, enfim, ele desistindo do negócio, ele vai ficar no Palmeiras, mas é óbvio que isso arranha a imagem daquele que é indiscutivelmente o principal nome desta era de vitórias do Palmeiras, porque ele simboliza a virada do Palmeiras, ele chega em 2015 e a partir de 2015 que o Palmeiras ganha tudo, quase sempre com o Dudu como seu melhor ou um dos melhores jogadores, o Dudu sempre se destacando, um ídolo absurdo, havia expectativa e a gente até brincou aqui no Linha, eu falei, ele podia ter entrado 2 minutos porque a torcida estava louca para homenageá-lo, para aplaudi-lo e tudo mais. Como vai ser na quinta-feira? Você lembra a entrevista do Abel depois? Então, a entrevista do Abel é boa, né? Esquisita isso, porque a entrevista do Abel... O Abel fala que falou com ele que ele... Se ele tivesse... Dá a impressão, a menos que o Abel também pode ser um grande ator, mas dá a impressão que... Estava tudo bem. Não estava na pauta a questão. Exato. O Abel não sabia. Não estava na pauta ele entrar ou não. Não, e a venda. Porque assim, é algo que o treinador já saberia, se isso está rolando há vários dias, já saberia. Então, a maneira como o Abel reagiu, e de uma forma muito tranquila, não dá. Não, assim, eu recapitulando aquilo que o treinador falou, não me parecia assim, o treinador estava meio. Ele poderia estar meio invocado com a pergunta e tal. Não, ele estava na boa. O lado do Cruzeiro, o Cruzeiro é corajoso. Assim, o Cruzeiro está fazendo um movimento no mercado para demonstrar sua grandeza e sua agressividade diante de um novo momento da SAF. Típico do Alexandre Matos. É o perfil do Alexandre. Só que ele leva um goleiro do Corinthians. E só pode ganhar paradas no tempo de contrato mesmo, se vai buscar jogadores que estão em outros clubes mais, é o cara mais perto do fim da carreira. Então ele leva um goleiro e faz isso com o Cássio. Não, certeza que o Cássio vai se manter em alto nível por 3 anos, o Cruzeiro não tem, nem o Cássio. O Dudu eram 4 anos com a possibilidade de um quinto. Ele é mais novo que o Cássio também. Ele tem 32, ele é 37 anos. E voltando de um LCA, né? E eu digo isso. Por isso que eu digo que ele é corajoso. Que é o melhor dos adjetivos que você pode usar. Convenhamos, corajoso. Ninguém viu o Dudu jogar ainda. Nem o Dudu. Tanto que disse o Abel. É muito tempo. O Abel disse que ele falou para o treinador, para ele, que
não se sentia bem à vontade, seguro para entrar. Por que o Abel diria isso se não fosse verdade? O que ele teria... Né? Não tem cabimento. Acho que assim, a relação do Abel e do Dudu, ela claramente não é das melhores e nunca foi. E acho que o Dudu falou isso pra gente aqui. Agora, até talvez cometa uma indiscrição, assim, porque eu não me lembro exatamente o que ele... Foi durante a entrevista ou fora dela. Ou se foi na entrevista no intervalo, que sempre é melhor. Sempre rola. Exato. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, o Dudu falou... Não, ele falou no ar que ele falou, cara, eu fiquei pé da vida quando ele me mandava fazer certas coisas que eu não fazia e tudo mais. E acho que, claramente, eu até cheguei a falar isso aqui, o Dudu esteve para ir embora meses depois do Abel ter chegado, o Dudu chegou a pedir a saída dele... E aí, acho que o que aconteceu, isso ficou muito claro na entrevista do Dudu em On, o Dudu falou, e não foram exatamente essas as palavras, mas claramente havia um reconhecimento recíproco da qualidade um do outro. Então, assim, o Dudu sabe que o Abel é um baita técnico, o Abel descobriu, depois de 1 mês, 2 meses, que o Dudu é um baita jogador, talvez o maior potencial técnico que ele tinha no seu elenco, e assim, eles podiam não se amar, não era como a relação de outros jogadores do Palmeiras com o Abel, que a gente viu elogiar o Abel aqui, dizer que o Luan falou que ia virar técnico, que vai virar técnico por causa do Abel né? e assim por diante. Vários jogadores. Não era essa a relação que o Dudu tinha com o Abel. Mas eles entenderam a importância de um para o outro. No caso do Dudu... E a coisa sempre deu certo, né? Ele teve que engolir a sua necessidade de reconhecimento, de mimo, de protagonismo, porque ele viu que a gente está diante de um dos maiores Palmeiras de todos os tempos. Porque o protagonista do time do Abel é o Abel. Ele faz o conjunto não é o Abel por vaidade, né? É o Abel porque é um sentido coletivo da equipe. É o coletivo. O que me chamou a atenção é essa insatisfação ter voltado à tona agora, porque, assim, a única versão oficial que a gente tem dos fatos é a versão do Alexandre. Porque o Dudu não falou como foram as coisas e o Palmeiras só soltou uma nota. Então, a única versão oficial dessa narrativa toda diz que há 20 dias o Dudu procurou o Cruzeiro. Sim. Aí é só bom lembrar que, assim, André Cury e Alexandre Matos são muito próximos. Muito próximos. O que me chama então, atenção... Assim, eu acho que quando fala o Dudu procurou o Cruzeiro, também a gente tem que entender um pouco disso. André Cury é o empresário do Dudu. E o empresário do Dudu. Eles são muito próximos, gente. Sim. E essas relações, a gente sabe como que elas funcionam. Era um vinho, era um jantar, e ele falou assim, então... E o o que me chama atenção é essa insatisfação ter aflorado no momento em que ele não está jogando. Faz 10 meses que o Dudu não joga, por que ele estaria insatisfeito agora? Há 1 mês. Isso me chama a atenção. O momento que isso aconteceu... Eu acho que aí tem muitas questões. Assim, pode ser que ele tenha entendido que, por conta dessa lesão, ele já não vai render tudo que ele poderia voltando a jogar pela idade que já tem. E é onde ele foi revelado. Acho que tem muitas coisas que entram aí que a gente vai especular sem ter certeza. Ouvi quem diz que a entrevista do Abel o tenha incomodado. Essa entrevista a qual o Calçade se referiu, Sim. porque não teria sido bem assim, mas é tudo especulação. Aí não... A realidade é que agora a gente vai ter que aguardar para saber se o Dudu vai permanecer no Palmeiras e como a torcida do Palmeiras aceitaria esse fato, ou se ele realmente vai continuar a negociação. Só uma coisinha, eu não tenho... Vocês falaram, para o Dudu é melhor ir para o Cruzeiro. Eu não sei, para o Dudu eu não sei o que é melhor nesse momento. O que eu não tenho dúvida é que para o Palmeiras é melhor que ele fique, para o Cruzeiro é melhor que ele vá. Porque é um baita jogador. Claro. E aí sem entrar na questão financeira. Finais de semana no Palmeiras, no meio de semana joga no Cruzeiro. Eu acho que nesse momento a torcida do Cruzeiro estaria mais aberta a recebê-lo por uma questão de carência e necessidade de reconstrução. A do Palmeiras não tem isso. Precisa ver como ele vai tratar a comunicação desse episódio todo também. Enfim, trataremos disso ao longo da semana. Em um jogo de baixa qualidade técnica, o Cruzeiro empatou sem gols com o Vasco em São Januário, mesmo sem contar com Matheus Pereira em campo. A equipe celeste, que teve vários jovens em ação, conseguiu somar um ponto fora de casa. O Vasco, por sua vez, continua sem vencer e se encontra na 15ª posição na tabela com 7 pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrentará o Fluminense no Mineirão, enquanto o Vasco terá pela frente o Juventude no Alfredo Jaconi. No confronto, o time vascaíno chegou a pressionar no início, mas foi o Cruzeiro que teve mais chances de marcar ao longo da partida. Destaque para a defesa de Anderson em chute de Vitor Luiz e para a estreia do jovem Arthur Viana, que entrou no lugar de Rafa Silva após uma lesão muscular. O Vasco teve suas chances, principalmente com Vegetti pelo alto, mas não conseguiu vencer o goleiro celeste. O empate acabou sendo o resultado final do duelo disputado. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários.
Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!